Tem gente que diz que o silêncio é ouro, que engolir a dor faz bem, que a gente precisa perdoar e seguir em frente, como se o coração fosse feito de borracha e pudesse ser esticado infinitamente sem nunca arrebentar. Mas essas pessoas nunca foram sentadas na mesa 27. Nunca sentiram o cheiro de gordura vindo da cozinha enquanto a própria família brindava champanhe a 15 metros de distância. Nunca olharam para o rosto da filha e viram vergonha onde deveria existir amor. Meu nome é Marlene Vieira de Souza. Tenho 72 anos. E essa história começa com uma imagem que carrego gravada na memória como se fosse uma fotografia queimada a ferro. Eu, de pé, no fundo de um salão de festas lotado, com a mão levantada bem alto, enquanto 300 pessoas viravam a cabeça na minha direção. O silêncio que se fez naquele momento foi tão absoluto que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo contra as costelas. E na mesa principal, a 15 metros de distância, minha filha Denise ficava roxa de vergonha, com a taça de champanhe congelada no ar. Mas deixa eu voltar ao começo, porque essa história não começou naquele dia. Começou muito antes, numa vida inteira de sacrifícios que eu fiz achando que era amor. Fui casada com Osvaldo durante 34 anos. Um homem simples, trabalhador, que passou a vida inteira como motorista de ônibus em Sorocaba. Nunca fomos ricos, mas nunca faltou nada em casa. Osvaldo acordava às 4 da manhã para pegar o primeiro turno, voltava às 2 da tarde cheirando a diesel e suor, almoçava a comida que eu deixava no forno e às vezes ainda fazia hora extra à noite para garantir um dinheiro a mais no final do mês. Tivemos uma filha, Denise. Nasceu em 1974, no mesmo ano em que compramos nosso primeiro terreno. Era um lote no bairro do Éden, na periferia de Sorocaba, que Osvaldo pagou em 60 prestações. Lembro dele chegando em casa naquele dia, com o contrato na mão, os olhos brilhando de orgulho. Disse que aquele terreno era nosso futuro, nossa segurança, que se um dia a vida apertasse, a gente teria aquilo para se apoiar. Denise foi uma criança difícil. Desde pequena, queria sempre mais do que a gente podia dar. Chorava por bonecas caras que via nas vitrines do centro. Fazia birra por roupas de marca que as colegas de escola usavam. Tinha vergonha de convidar as amigas para nossa casa porque achava que era pequena demais, simples demais. Eu achava que era fase, coisa de criança, que ia passar quando ela crescesse e entendesse o valor do que tínhamos. Mas não passou. Denise cresceu e a vergonha cresceu junto com ela. Quando completou 19 anos, conheceu um rapaz chamado Fábio, filho de comerciantes do centro, gente com mais condições que a gente. Casa própria no bairro nobre, carro do ano, férias na praia todo verão. O namoro foi rápido, o noivado mais rápido ainda. E no dia do casamento, eu vi pela primeira vez um olhar nos olhos da minha filha que nunca mais esqueci. Era o olhar que ela tinha quando me apresentava para a família do noivo. Um olhar de desculpas. Como se eu fosse um defeito que ela precisava explicar. Como se a minha existência fosse um problema a ser contornado. Denise se casou, teve uma filha e aos poucos foi se afastando de mim. As visitas ficaram raras, os telefonemas mais curtos, os natais sempre com a família do Fábio. Mas quando minha neta Beatriz nasceu, algo dentro de mim renasceu também. Beatriz era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Uma menininha de olhos castanhos que me olhava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo inteiro. Quando ela aprendeu a falar, a primeira palavra depois de mamãe e papai foi vovó. E eu me agarrei àquilo como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. Durante 15 anos, fui a avó presente. Quando Denise voltou a trabalhar, era eu quem buscava Beatriz na escola. Era eu quem preparava o lanche da tarde, quem ajudava com a lição de casa, quem ficava acordada nas noites de febre esperando a temperatura baixar. Quantas vezes Beatriz dormiu nos meus braços porque tinha medo do escuro? Quantas vezes ela me ligou chorando por causa de briga com a amiguinha e eu larguei tudo para ir consolar? Quando Beatriz tirava nota boa na escola, era para mim que ela ligava primeiro. Quando ganhou o primeiro prêmio de redação, foi no meu colo que ela sentou para mostrar o certificado. Quando teve a primeira decepção amorosa aos 15 anos, foi no meu ombro que ela chorou a noite inteira. Eu era a vovó Lene, a vovó que estava sempre ali, a vovó que nunca dizia não.
Osvaldo partiu quando Beatriz tinha 12 anos. Um problema no coração que ele escondeu de todo mundo até não dar mais para esconder. Numa terça-feira de agosto, ele saiu para trabalhar como sempre fazia. Na quarta-feira de manhã, recebi uma ligação do hospital dizendo que ele tinha sido encontrado desacordado dentro do ônibus, parado no ponto final. Não chegou a tempo. Osvaldo se foi sem se despedir, sem dizer que me amava uma última vez, sem ver a neta que ele adorava se formar na escola. Me deixou a casa onde morávamos, uma aposentadoria modesta de viúva e aquele terreno no bairro do Éden. O mesmo terreno que ele comprou em 60 prestações no ano em que Denise nasceu. O terreno que era nossa segurança. Depois que Osvaldo partiu, Denise apareceu mais. No começo, achei que era preocupação comigo, que ela tinha finalmente percebido que eu estava sozinha, que precisava de apoio. Mas aos poucos, fui entendendo que as visitas tinham outro motivo. Ela vinha para pedir coisas. Dinheiro emprestado que nunca era devolvido. Favores que nunca eram retribuídos. Ajuda com a Beatriz que era tratada como obrigação, não como privilégio. E eu sempre dizia sim, porque era minha filha. Porque eu achava que mãe era isso. Sacrifício infinito. Amor sem cobrar nada em troca. Os anos passaram. Beatriz cresceu, se formou em arquitetura, conseguiu um emprego bom numa construtora de São Paulo. Eu estava tão orgulhosa que chorei escondida no banheiro no dia da formatura. Minha netinha, que eu ajudei a criar, que dormiu tantas noites no meu colo, agora era uma mulher feita, independente, com futuro brilhante pela frente. E então ela conheceu Rodrigo. Rodrigo Mendonça Cavalcante. Só o nome já dizia tudo. Família tradicional de São Paulo. Pai advogado, mãe médica. Casa em condomínio fechado. Viagens para o exterior todo ano, carro importado na garagem. Gente de outro mundo, gente que olhava para pessoas como eu como se fôssemos invisíveis. Quando Beatriz anunciou o noivado, eu vi nos olhos da minha filha Denise algo que não via há muito tempo. Ambição. Não era a felicidade de uma mãe pela filha, era a excitação de quem finalmente ia conseguir o que sempre quis: pertencer. Fazer parte daquele mundo que ela admirava desde criança. O casamento seria grandioso. 300 convidados. Buffet importado. Decoração assinada por uma empresa famosa de São Paulo. Cerimônia num sítio de eventos que cobrava pelo aluguel mais do que eu recebia em 2 anos de aposentadoria. Os Mendonça Cavalcante exigiam uma festa à altura do nome da família. E Denise estava disposta a tudo para não fazer feio. Foi quando ela apareceu na minha porta. Fazia 8 meses que eu não via minha filha pessoalmente. 8 meses. Ela morava a 40 minutos de distância e não encontrava tempo para visitar a própria mãe. Mas naquele dia, ela apareceu. Chegou de carro, estacionou na frente de casa, entrou com aquele sorriso que eu conhecia desde a infância, aquele sorriso que sempre vinha antes de um pedido. Sentou na minha sala, tomou o café que preparei, elogiou o bolo que eu tinha feito de manhã. E então, depois de meia hora de conversa vazia, disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Mãe, a gente precisa de ajuda. O casamento da Beatriz vai custar mais do que a gente tem. Os pais do Rodrigo estão cobrando uma festa à altura e não podemos fazer feio. A senhora ainda tem aquele terreno que o pai deixou, não tem? Meu coração gelou. O terreno. O terreno que Osvaldo comprou em 60 prestações. O terreno que era minha única segurança. A única coisa que eu tinha além da aposentadoria de viúva. Denise continuou falando. Disse que o casamento ia custar quase 200 mil reais. Que eles já tinham conseguido uma parte, mas faltava o resto. Que se eu vendesse o terreno, daria para cobrir o que faltava e ainda sobraria um pouco. Que seria só um empréstimo, que ela devolveria em parcelas assim que pudesse. Olhei para minha filha sentada na minha sala, com aquele sorriso ensaiado, pedindo que eu abrisse mão da minha segurança para bancar um casamento de gente que eu nem conhecia. E pensei em dizer não. Pensei em dizer que aquele terreno era tudo que eu tinha, que Osvaldo deixou aquilo para me proteger, que eu não podia simplesmente vender e entregar o dinheiro. Mas então pensei em Beatriz, na minha neta, na menina que eu criei, que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo. E pensei que talvez fosse isso que avós fazem. Sacrificam tudo pelos netos.
Abrem mão de si mesmas para ver os netos felizes. E eu disse sim. A venda foi rápida. O terreno tinha valorizado muito ao longo dos anos. O corretor conseguiu um comprador em menos de um mês. R$ 85.000. Tudo o que Osvaldo deixou para minha segurança, transformado em números numa conta bancária. A transferência foi feita na semana seguinte. Denise veio buscar o dinheiro pessoalmente. Dessa vez, não sentou para tomar café. Não elogiou nenhum bolo. Pegou os dados da conta, fez a transferência pelo celular ali mesmo na sala e foi embora em menos de 15 minutos. Na porta, disse apenas: "Obrigada, mãe. Você não vai se arrepender." E desapareceu. As ligações que eu fazia começaram a cair na caixa postal. As mensagens ficavam sem resposta por dias. Quando finalmente conseguia falar com Denise, ela estava sempre ocupada, sempre com pressa. Sempre prometendo que depois conversavam sobre as parcelas. Os meses foram passando. 6 meses. 1 ano. 1 ano e meio. Nenhuma parcela devolvida. Nenhum centavo. E eu ali, contando cada real da aposentadoria para pagar as contas, enquanto minha filha planejava uma festa de R$ 200.000. E então, faltando 2 meses para o casamento, chegou o convite. Era um envelope elegante. Papel creme grosso, letras douradas em relevo, laço de cetim fechando. Beatriz Vieira de Souza e Rodrigo Mendonça Cavalcante têm a honra de convidar para a celebração de seu matrimônio. Chorei quando abri. Não de tristeza, de emoção. Minha netinha ia casar. A menina que dormiu nos meus braços, que chorou no meu ombro, que me ligava para contar as novidades da escola. Agora era uma mulher, prestes a começar uma nova família. Guardei o convite na gaveta da cômoda, junto com as fotos de Osvaldo. Comprei um vestido azul marinho numa loja do centro. O mais bonito que encontrei com o dinheiro que tinha. Fui ao salão arrumar o cabelo. Comprei um presente, um jogo de taças de cristal que vi numa vitrine e achei que combinava com minha neta. Passei semanas imaginando o momento. Eu entrando no salão. Beatriz me vendo e correndo para me abraçar. Denise me apresentando para os convidados importantes. Essa é minha mãe, a mulher que me criou, a avó que ajudou a criar minha filha. Passei semanas sonhando com um momento que nunca ia existir. Porque o que me esperava naquele casamento não era um abraço, não era reconhecimento, não era gratidão. O que me esperava era a mesa 27. E naquele dia, sentada no fundo do salão, ouvindo o barulho das panelas na cozinha enquanto minha família celebrava sem mim, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Eu não era família. Eu era conveniência. E conveniências, quando deixam de ser úteis, são descartadas. Mas o que minha filha não sabia, o que ninguém naquele salão sabia, é que às vezes as pessoas que parecem mais fracas são as que guardam a maior força. Às vezes o silêncio de uma vida inteira se transforma em uma única frase. Uma frase dita no momento certo, na hora certa, diante das pessoas certas. E essa frase, quando finalmente saiu da minha boca, fez 300 pessoas prenderem a respiração. O dia do casamento da minha neta amanheceu ensolarado. Um daqueles sábados de maio, com céu azul limpo, sem uma nuvem, como se o próprio universo tivesse conspirado para que tudo fosse perfeito. Acordei às 5 da manhã, mesmo tendo programado o despertador para as 6. Ansiedade. Não conseguia dormir direito havia dias. Levantei devagar, com aquela dor nas costas que me acompanha desde que Osvaldo partiu. Fui até a janela e fiquei olhando a rua ainda escura, pensando em tudo que havia me levado até ali. 69 anos de vida, 34 de casamento, 15 criando minha neta como se fosse minha própria filha. E agora, finalmente, o dia em que ela subiria ao altar. Tomei banho demorado. Lavei o cabelo com aquele shampoo especial que guardava para ocasiões importantes. Passei creme no corpo, coisa que quase nunca faço. Queria estar bonita. Queria que minha neta olhasse para mim e sentisse orgulho da avó que tinha. O vestido azul marinho estava pendurado no guarda-roupa desde a semana anterior. Tinha custado quase 1 mês de aposentadoria, mas era o mais bonito que encontrei. Discreto, elegante, com uma renda delicada nas mangas que escondia os braços, que já não eram mais firmes como antigamente. Vesti com cuidado, ajustei a gola, olhei no espelho.
Por um momento, vi a moça que fui um dia. A moça que Osvaldo conheceu numa quermesse de igreja, que dançou com ele a noite inteira, que casou aos 20 anos achando que sabia tudo sobre a vida. Sorri para aquela moça. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Arrumei o cabelo do jeito que a cabeleireira tinha ensinado. Passei a maquiagem leve que comprei na farmácia. Coloquei os brincos de pérola que eram da minha mãe, os únicos que não vendi quando precisei de dinheiro. E por último, o perfume. O mesmo perfume que usei no meu próprio casamento, que guardo numa gaveta há décadas, tirando apenas em momentos especiais. Quando terminei, olhei no espelho mais uma vez. Estava apresentável. Estava digna. Estava pronta para ver minha neta casar. O presente já estava embrulhado na mesa da sala. Um jogo de taças de cristal que vi numa vitrine do centro e achei que combinava com Beatriz. Tinha gastado mais do que deveria, mas não me importava. Era para minha neta, para a menina que eu ajudei a criar. Chamei um táxi às 13 horas. Não quis pedir carona para ninguém. Não quis depender de Denise ou de Fábio para chegar ao casamento da minha própria neta. O taxista era um senhor simpático que puxou conversa durante o trajeto. Perguntou se eu ia a alguma festa e eu respondi orgulhosa que minha neta estava casando. Ele me desejou felicidades e disse que eu estava muito elegante. Foi o único elogio que recebi naquele dia. O sítio de eventos ficava a 40 minutos de Sorocaba, numa estrada de terra cercada de eucaliptos. Quando o táxi entrou pelo portão principal, meu coração disparou. O lugar era ainda mais bonito do que eu tinha imaginado. Jardins enormes com flores de todas as cores. Fontes decorativas jorrando água cristalina. Tendas brancas armadas em pontos estratégicos, com lustres de cristal que brilhavam mesmo à luz do dia. Havia um tapete vermelho na entrada principal e moças de uniforme branco recebiam os convidados com bandejas de espumante. Desci do táxi com cuidado, ajeitei o vestido, peguei o presente e caminhei em direção à entrada. Uma das moças me ofereceu uma taça. Peguei, agradeci e fiquei ali parada por um momento, olhando ao redor. Havia dezenas de pessoas circulando pelos jardins, todas muito bem vestidas, conversando em grupos animados. Reconheci alguns rostos de longe, parentes do Fábio, amigos de Denise, mas ninguém veio me cumprimentar. Fiquei ali, segurando minha taça de espumante e meu presente embrulhado, esperando que alguém me notasse. 5 minutos. 10 minutos. As pessoas passavam por mim como se eu fosse parte da decoração. Uma velha, de vestido azul marinho, segurando um pacote. Invisível. Foi quando vi Denise. Minha filha estava do outro lado do jardim, deslumbrante. Vestido verde esmeralda, que devia ter custado uma fortuna. Joias no pescoço e nas orelhas que eu nunca tinha visto antes. Cabelo impecavelmente arrumado, maquiagem profissional, sapatos de salto alto que faziam ela parecer mais alta e mais imponente. Ela estava conversando com um grupo de pessoas, rindo de algo que alguém tinha dito. Gesticulava com elegância, jogava o cabelo para trás, exibia aquele sorriso de quem está exatamente onde quer estar. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Um único segundo, e eu vi o momento exato em que ela me reconheceu. Vi o sorriso dela vacilar por uma fração de instante. Vi algo passar pelos olhos dela, algo que parecia desconforto, ou talvez irritação. E então ela virou o rosto. Simplesmente virou o rosto e continuou conversando, como se não tivesse me visto, como se eu não existisse. Fiquei paralisada. Minha própria filha tinha me visto e fingido que não. Minha própria filha, para quem eu dei R$ 85.000 2 anos antes, não teve a decência de atravessar o jardim para me cumprimentar. Engoli o nó que se formou na garganta. Não ia chorar. Não ali. Não na frente de todas aquelas pessoas. Respirei fundo, ergui a cabeça e decidi que ia encontrar meu lugar sozinha. A cerimônia seria às 15 horas, numa área aberta do jardim com cadeiras brancas dispostas em fileiras. Caminhei até lá e procurei um lugar para sentar. As primeiras fileiras já estavam ocupadas por pessoas que eu não conhecia. Fui andando para trás, procurando uma cadeira vazia. Encontrei uma na penúltima fila, atrás de uma estrutura de som que bloqueava parte da visão do altar. Sentei ali, coloquei o presente no colo e esperei. Os minutos foram passando. O jardim foi enchendo.
Pessoas elegantes ocupavam as cadeiras da frente, cumprimentando-se com beijos e abraços. Ninguém sentou ao meu lado. Ninguém sequer olhou na minha direção. Às 15 horas em ponto, a música começou. Uma melodia suave de violinos que fez todo mundo se calar. Os padrinhos e madrinhas entraram primeiro, em pares, caminhando pelo corredor central. Reconheci algumas amigas de Beatriz, moças que eu conhecia desde que eram crianças. Nenhuma delas olhou para trás. Depois vieram os noivos. Rodrigo entrou primeiro, elegante no seu smoking escuro, cumprimentando os convidados com acenos educados. E então, finalmente, Beatriz. Minha neta estava linda. O vestido branco de renda, o véu longo que arrastava pelo chão, o buquê de rosas vermelhas nas mãos. Ela entrou no braço de Fábio, sorrindo, radiante, com os olhos brilhando de felicidade. Tentei ver melhor, mas a estrutura de som na minha frente bloqueava metade da visão. Esticava o pescoço, inclinava o corpo, mas só conseguia ver pedaços. O vestido, o véu, o sorriso que aparecia e desaparecia atrás dos equipamentos. A cerimônia foi emocionante. Pelo menos foi o que eu imaginei, porque quase não consegui ver nada. Ouvi as palavras do padre pelo sistema de som. Ouvi os votos que Beatriz e Rodrigo trocaram. Ouvi os aplausos quando eles se beijaram. Mas vi tudo de longe, por frestas, como quem assiste a um filme pela janela de uma casa alheia. Quando a cerimônia terminou, os convidados foram direcionados para o salão da festa. Levantei da minha cadeira, peguei o presente e segui o fluxo de pessoas. Na entrada do salão, havia uma recepcionista com um tablet na mão, direcionando cada convidado para sua mesa. Dei meu nome, Marlene Vieira de Souza. Ela digitou, consultou a tela e disse com um sorriso profissional: Mesa 27, senhora. No final do salão, à esquerda. Agradeci e entrei. O salão era imenso, decorado com flores brancas e douradas, lustres de cristal pendendo do teto, mesas redondas com toalhas impecáveis. Comecei a caminhar, procurando a mesa 27. Mesa 1 ficava bem na frente, ao lado da pista de dança. Era a mesa principal, onde estavam os noivos, minha filha Denise, meu genro Fábio e os pais de Rodrigo. Todos sorrindo, todos radiantes, todos ocupando o centro das atenções. Continuei andando. Mesa 5, mesa 10, mesa 15. As mesas iam se afastando do centro e os convidados iam ficando menos importantes. Padrinhos, amigos próximos, colegas de trabalho, parentes distantes. Mesa 20, mesa 23, mesa 25. A mesa 27 ficava no canto mais distante do salão, encostada numa parede cinza, ao lado de uma porta de serviço que dava para a cozinha. Eu podia ouvir o barulho de pratos, o vai e vem dos garçons, sentir o cheiro de comida sendo preparada. O ar ali era mais quente, abafado, misturado com vapor e gordura. Olhei ao redor da mesa. Havia 6 cadeiras, e 3 já estavam ocupadas por pessoas que eu não conhecia. Um casal de meia-idade que cochichava entre si e uma mulher mais jovem mexendo no celular. Sentei na cadeira vazia mais próxima e coloquei o presente embaixo da mesa. Ninguém me cumprimentou. Ninguém perguntou quem eu era. Ficamos ali, 6 estranhos reunidos numa mesa no fundo do salão, enquanto a festa acontecia a 15 metros de distância. Da onde eu estava, conseguia ver a mesa principal. Via minha filha Denise rindo, brindando, abraçando convidados que vinham cumprimentá-la. Via minha neta Beatriz tirando fotos com os padrinhos, dançando a primeira valsa com Rodrigo, cortando o bolo de 7 andares que eu ajudei a pagar. E ninguém, absolutamente ninguém, olhava na minha direção. A mulher ao meu lado deve ter percebido algo no meu rosto. Ela parou de mexer no celular e me olhou com curiosidade. "A senhora conhece os noivos?" perguntou educadamente. Engoli em seco antes de responder. "Sou a avó da noiva." Ela arregalou os olhos, olhou para a mesa onde estávamos, olhou para a mesa principal ao longe e voltou a me olhar com uma expressão de espanto. "A avó? E colocaram a senhora aqui?" Não respondi. Não conseguia. Se abrisse a boca, ia chorar. E eu não ia dar esse gosto para ninguém. O jantar foi servido. Na mesa principal, garçons levavam bandejas com entradas sofisticadas, vinhos importados, pratos elaborados que pareciam obras de arte. Na mesa 27, a comida chegou fria.
O vinho tinha acabado antes de chegar na nossa vez. Os garçons nos atendiam por último, sempre com pressa, sempre olhando para as mesas mais importantes. Em determinado momento, precisei ir ao banheiro. Levantei e caminhei pelo salão, passando entre as mesas, sentindo os olhares das pessoas que não faziam ideia de quem eu era. Foi quando ouvi a conversa. 2 mulheres estavam paradas perto do bar, segurando taças de champanhe, conversando em voz baixa. Eu estava atrás delas e elas não me viram se aproximar. "Você viu que colocaram a avó da noiva lá no fundo?" disse uma delas com tom de fofoca. "Eu vi. Um absurdo. Coitada da velha", respondeu a outra. A Denise disse que não tinha jeito, que a mãe dela ia constranger a família do noivo, que era melhor deixar ela longe das pessoas importantes. Constranger. Eu ia constranger. Fiquei paralisada ali, escondida atrás de uma coluna, ouvindo 2 desconhecidas falarem sobre mim como se eu fosse um problema a ser administrado. Um incômodo. Uma vergonha que precisava ser escondida. Eu que tinha vendido o único bem que meu marido me deixou. Eu que tinha dado R$85 mil para bancar aquela festa. Eu que tinha passado 15 anos da minha vida criando a noiva que todos estavam celebrando. Eu era um constrangimento. Voltei para a mesa 27 com as pernas tremendo. Sentei em silêncio, olhando para o prato que não conseguia comer. A comida tinha gosto de nada. O ar estava pesado, o barulho da cozinha era ensurdecedor. E enquanto eu estava ali, invisível no fundo do salão, ouvindo panelas e sentindo cheiro de gordura, minha filha brindava champanhe na mesa principal, cercada de pessoas importantes, fingindo que eu não existia. Foi naquele momento que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi algo mais profundo, mais antigo, mais poderoso. Foi a certeza de que eu tinha passado a vida inteira sendo invisível para as pessoas que eu mais amava e que talvez, só talvez, tivesse chegado a hora de ser vista. Eu estava sentada na mesa 27, olhando para o prato intocado à minha frente, quando o cerimonialista subiu ao palco. Era um homem elegante, de terno cinza e gravata borboleta, com aquela voz treinada de quem faz isso todos os fins de semana. Pegou o microfone, ajustou o volume e pediu a atenção de todos os convidados. O burburinho do salão foi diminuindo aos poucos. As conversas foram morrendo. Os talheres foram sendo pousados, os rostos foram se virando em direção ao palco. 300 pessoas em silêncio, esperando o que viria a seguir. Do meu canto, perto da cozinha, eu observava tudo como quem assiste a um filme do qual não faz parte. A mesa principal brilhava sob os holofotes. Minha filha Denise ajeitava o cabelo, preparando-se para o que quer que fosse acontecer. Minha neta Beatriz segurava a mão de Rodrigo, os dois sorrindo como se o mundo inteiro pertencesse a eles. O cerimonialista começou a falar. Disse que aquele era um momento especial, uma tradição que a família do noivo fazia questão de manter. Explicou que em todo o casamento dos Mendonça Cavalcante havia um instante dedicado a homenagear aqueles que tornaram a celebração possível. Aqueles que, com generosidade e amor, proporcionaram aos noivos uma festa tão linda. Meu coração começou a acelerar. Eu não sabia exatamente o que estava por vir, mas algo dentro de mim começou a despertar. Algo que estava adormecido há décadas. O cerimonialista continuou. Disse que era hora de agradecer publicamente às pessoas que financiaram aquele sonho, que os noivos queriam expressar sua gratidão diante de todos os convidados. E então fez a pergunta que mudaria minha vida para sempre. Quem são os responsáveis por oferecer esta festa aos nossos queridos noivos? Quem proporcionou esta celebração em nome do amor? Vi minha filha Denise começar a se levantar. Ela ajeitou o vestido verde esmeralda, passou a mão pelo cabelo, abriu aquele sorriso ensaiado que eu conhecia tão bem. Ao lado dela, meu genro Fábio também se levantava, orgulhoso, pronto para receber os aplausos. Os pais de Rodrigo faziam o mesmo do outro lado da mesa, elegantes e imponentes. E foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Ou talvez tenha se consertado. Olhei para minha filha, de pé, pronta para receber o crédito pelo casamento que eu havia bancado.
Olhei para o salão cheio de gente rica e importante, gente que nem sabia que eu existia. Olhei para a mesa 27, encostada na parede, ao lado da porta da cozinha, onde eu tinha sido escondida como uma vergonha. E pensei em Osvaldo. Pensei no meu marido acordando às 4 da manhã durante 40 anos para dirigir ônibus. Pensei nele pagando 60 prestações para comprar um terreno que seria nossa segurança. Pensei na promessa que ele me fez antes de partir, de que aquele terreno estaria ali para me proteger. Pensei nos 85 mil reais que entreguei para minha filha, nas parcelas que nunca foram pagas, nos 2 anos de silêncio, de ligações não atendidas, de mensagens ignoradas. Pensei nas noites em que contei moedas para comprar remédio, enquanto minha filha planejava uma festa de 200 mil reais. E pensei em mim, na mulher que passou a vida inteira sendo invisível, na mãe que sempre disse sim, na avó que criou uma neta por 15 anos e foi colocada na última mesa do salão, perto do lixo da cozinha, porque ia constranger a família do noivo. 69 anos de silêncio. 69 anos engolindo, aceitando, me diminuindo para caber no espaço que os outros me deixavam. Chega. Levantei a mão. Devagar, firme, bem alto. Alta o suficiente para que todos no salão pudessem ver. O cerimonialista parou no meio da frase. Ele estava olhando para a mesa principal, onde minha filha já estava de pé, mas algo chamou sua atenção no fundo do salão. Seus olhos encontraram os meus. Sua expressão mudou de confusão para surpresa. Os convidados começaram a virar a cabeça. Um por um, mesa por mesa, como uma onda que se espalhava pelo salão. Rostos curiosos, rostos confusos, rostos que tentavam entender quem era aquela velha de vestido azul marinho levantando a mão lá no fundo, perto da cozinha. Vi minha filha Denise perceber o movimento. Vi ela seguir os olhares dos convidados até encontrar a mim. Vi o sorriso dela congelar no rosto. Vi a cor sumir das bochechas dela e depois voltar com força, num vermelho intenso que foi se transformando em roxo. O silêncio no salão era absoluto. Eu podia ouvir o zumbido das luzes, o distante barulho de panelas na cozinha, meu próprio coração batendo contra as costelas, 300 pessoas prendendo a respiração, esperando. Me levantei da cadeira. Minhas pernas tremiam, mas minha voz não ia tremer. Não dessa vez. Não depois de tudo. O cerimonialista, sem saber o que fazer, direcionou o microfone em minha direção. Talvez por reflexo, talvez por curiosidade, talvez porque não tinha escolha. E eu falei. Meu nome é Marlene Vieira de Souza. Minha voz saiu firme, clara, mais forte do que eu esperava. O sistema de som do salão capturou cada palavra e espalhou pelos alto-falantes. Todos podiam me ouvir. Sou a avó da noiva. A avó que foi colocada na mesa 27, ao lado da cozinha. Um murmúrio percorreu o salão. Vi pessoas se entreolhando. Vi cabeças balançando em desaprovação. Vi a mulher que tinha sentado ao meu lado, concordando com a cabeça, validando o que eu dizia. Continuei. Há 2 anos, minha filha Denise veio até minha casa pedir ajuda para pagar este casamento. Ela disse que precisava do dinheiro, que os pais do noivo estavam exigindo uma festa à altura. E eu, como sempre fiz a vida inteira, disse sim. Olhei diretamente para Denise. Ela estava paralisada, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Fábio segurava o braço dela como se tivesse medo de que ela fosse desmaiar. Vendi o único bem que meu marido me deixou. Um terreno que ele comprou em 60 prestações, trabalhando como motorista de ônibus por 40 anos. 85 mil reais. Tudo o que eu tinha de segurança para a minha velhice. O silêncio agora era pesado, denso, quase palpável. Eu sentia o peso de 300 olhares sobre mim, mas não me importava. Pela primeira vez na vida, eu estava sendo vista. Pela primeira vez, eu existia. Minha filha prometeu que devolveria em parcelas. 2 anos se passaram, não recebi 1 centavo de volta. E hoje, no casamento que eu ajudei a pagar, fui colocada na mesa mais distante do salão, porque, segundo ela, eu ia constranger a família do noivo. Ouvi alguém soltar uma exclamação de indignação. Ouvi outra pessoa murmurar algo que soava como absurdo. O clima no salão tinha mudado completamente.
O que era uma festa elegante tinha se transformado em algo diferente. Em verdade. Olhei para minha neta Beatriz. Ela estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem perfeita. Não sei se eram lágrimas de vergonha, de culpa ou de algo que eu ainda não conseguia identificar. Mas eu precisava terminar. Eu não vim aqui para fazer escândalo. Não vim para arruinar o dia de ninguém. Vim porque fui convidada para o casamento da minha neta, da menina que eu criei por 15 anos, que dormiu nos meus braços, que chorou no meu ombro. Minha voz vacilou por um segundo, mas eu respirei fundo e continuei. Vim porque achei que família significava alguma coisa. Vim porque achei que todo o meu sacrifício seria reconhecido. Mas o que encontrei foi uma cadeira no fundo do salão, comida fria e a certeza de que, para a minha própria família, eu sou apenas um constrangimento a ser escondido. Fiz uma pausa. O salão inteiro estava em suspenso. Então, quando perguntaram quem pagou esta festa, eu precisei responder. Porque a verdade é que quem pagou fui eu, com o dinheiro do meu marido, com a herança que ele deixou para me proteger. E, pelo visto, o único agradecimento que mereço é uma mesa ao lado da cozinha. Peguei minha bolsa, que estava na cadeira ao meu lado. Olhei uma última vez para a mesa principal. Denise tinha sentado novamente, o rosto escondido nas mãos. Fábio olhava para o chão, incapaz de encarar qualquer pessoa. Os pais de Rodrigo pareciam estátuas de constrangimento. E Beatriz? Minha neta me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era vergonha. Era algo que parecia reconhecimento, como se ela estivesse me vendo pela primeira vez. Eu desejo toda a felicidade do mundo para minha neta Beatriz. Ela sempre foi e sempre será o amor da minha vida. Mas hoje eu aprendi que amor sem respeito não é amor, é exploração. Caminhei em direção à saída. Os convidados abriam caminho para mim, como se eu fosse alguém importante, alguém que merecia passagem. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com admiração, outras apenas com choque. Mas todas me olhavam. Pela primeira vez naquele dia, eu não era invisível. Quando passei pela mesa principal, diminuí o passo. Não para provocar, não para humilhar, apenas para olhar nos olhos da minha filha uma última vez. Denise levantou o rosto das mãos. Seus olhos estavam vermelhos, a maquiagem borrada, a expressão destruída. Mas eu não vi arrependimento ali. Vi raiva, vi humilhação. Vi uma mulher que estava furiosa, não pelo que tinha feito, mas por ter sido exposta. Não disse nada. Não precisava. Tudo já tinha sido dito. Continuei caminhando até a porta do salão. O segurança a abriu para mim, num gesto quase reverente. Saí para o jardim, onde a noite já tinha caído e as estrelas começavam a aparecer no céu. O ar fresco bateu no meu rosto como uma bênção. Respirei fundo, enchendo os pulmões, sentindo o peso de 69 anos começar a se dissipar dos meus ombros. Chamei um táxi pelo celular. Enquanto esperava, sentei num banco de pedra perto da fonte decorativa. A água jorrava tranquila, indiferente ao drama que tinha acabado de acontecer lá dentro. Pensei em Osvaldo. Pensei no que ele diria se pudesse me ver agora. E sorri, porque eu sabia exatamente o que ele diria. Diria que estava orgulhoso, que finalmente eu tinha encontrado minha voz, que ele sempre soube que eu era forte, mesmo quando eu mesma não sabia. O táxi chegou 15 minutos depois. Entrei no banco de trás, dei meu endereço e fechei os olhos enquanto o carro começava a se mover. Não chorei, não me arrependi, não senti remorso. Senti paz, uma paz estranha, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era a paz de quem finalmente disse o que precisava dizer, de quem finalmente se levantou depois de uma vida inteira sentada, de quem finalmente entendeu que o silêncio pode ser uma prisão e que, às vezes, a única chave é a própria voz. O caminho de volta para casa durou 40 minutos. 40 minutos de estradas escuras, de luzes passando pela janela, de pensamentos se organizando na minha cabeça. Eu sabia que as consequências viriam. Sabia que Denise nunca me perdoaria. Sabia que talvez eu tivesse perdido minha família para sempre. Mas também sabia de outra coisa. Sabia que pela primeira vez em 69 anos, eu tinha me escolhido. Tinha colocado minha dignidade acima da necessidade de agradar.
Tinha dito a verdade mesmo sabendo que a verdade tem preço. Quando o táxi parou na frente da minha casa, agradeci ao motorista e desci devagar. Olhei para a casinha simples onde morava. A mesma casa onde Osvaldo e eu criamos nossa filha. Onde sonhamos nossos sonhos. Onde construímos uma vida inteira. Abri a porta, acendi a luz e fui direto para a cômoda do quarto. Abri a gaveta onde guardava as fotos de Osvaldo, peguei a que mais gostava. Ele sorrindo no dia do nosso aniversário de 30 anos, e segurei contra o peito. Eu consegui, meu amor. Finalmente consegui. E ali, sozinha no quarto, segurando a foto do homem que amei por quase 4 décadas, eu finalmente chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Porque naquela noite, na mesa 27 de um casamento que eu mesma paguei, eu tinha finalmente me encontrado. E essa mulher que eu encontrei, ela nunca mais ia aceitar ser invisível. Nos dias que se seguiram ao casamento, meu telefone não parou de tocar. Mas não era minha filha pedindo desculpas. Não era minha neta querendo conversar. Eram pessoas que eu nem conhecia, gente que tinha estado naquela festa e conseguiu meu número sabe-se lá como. A primeira ligação veio no domingo de manhã, menos de 12 horas depois que eu saí daquele salão. Era uma mulher chamada Regina, que disse ter sentado na mesa 15. Ela falou que ficou impressionada com minha coragem, que nunca tinha visto nada igual, que eu era uma inspiração para todas as mulheres que passam a vida sendo pisadas pela própria família. Agradeci, sem saber direito o que dizer. Desliguei e fiquei olhando para o telefone, tentando processar o que tinha acontecido. A segunda ligação veio meia hora depois. Dessa vez era um homem, primo distante de Rodrigo, que queria me dizer que a família Mendonça Cavalcante estava furiosa com minha filha Denise, que os pais do noivo não faziam ideia de que o dinheiro tinha vindo de mim, que Denise tinha apresentado tudo como se fosse contribuição dela e do Fábio, que agora estavam questionando que tipo de gente tinham deixado entrar na família. Essa informação me atingiu de um jeito que eu não esperava. Denise não tinha apenas me escondido no fundo do salão. Ela tinha roubado meu dinheiro e ainda levado o crédito por ele. Tinha se apresentado como benfeitora generosa enquanto eu contava moedas para comprar pão. As ligações continuaram durante toda a semana. Algumas de apoio, outras de curiosidade, algumas claramente querendo fofoca. Eu atendia todas com educação, mas falava pouco. Não tinha interesse em alimentar o burburinho. O que eu tinha dito naquele salão era a verdade, e a verdade não precisa de explicações adicionais. O que não veio foi a ligação que eu mais esperava, ou talvez a que eu mais temia. Denise não me procurou. Nem uma mensagem, nem um áudio, nem uma ligação perdida. O silêncio dela era absoluto, ensurdecedor, mais doloroso do que qualquer grito poderia ser. Beatriz também não ligou. Minha neta, a menina que eu criei, que chorava no meu ombro, que me ligava para contar as novidades da vida. Silêncio total. E esse silêncio doía mais do que qualquer coisa que Denise pudesse me dizer. Na quarta-feira, 5 dias depois do casamento, finalmente recebi uma mensagem. Mas não era de quem eu esperava. Era de uma advogada chamada Doutora Fernanda, que se apresentou como representante legal de Denise e Fábio. A mensagem era formal, fria, escrita em juridiquês que eu mal conseguia entender. Dizia que minha conduta no casamento havia causado danos morais irreparáveis à minha filha, que eu havia difamado publicamente a família diante de 300 pessoas, que eles estavam considerando medidas legais contra mim e que eu deveria procurar um advogado. Li aquela mensagem 3 vezes, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Minha filha, para quem eu dei tudo o que tinha, estava ameaçando me processar, por dizer a verdade, por expor o que ela fez, por me recusar a ser invisível. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali por um longo tempo, olhando para a tela do celular. Não chorei, não gritei. Apenas senti um vazio imenso se abrir dentro do peito, um buraco que parecia não ter fundo. Mas junto com o vazio veio outra coisa, uma certeza fria, clara, inabalável. Se minha filha queria guerra, ela ia descobrir que a mulher que criou ela não era tão fraca quanto parecia. No dia seguinte, fui ao centro da cidade procurar um advogado. Não conhecia nenhum pessoalmente, mas minha vizinha Dona Sônia tinha um sobrinho que trabalhava com direito de família. Liguei para ela
Expliquei a situação por cima, e ela me passou o contato. Dr. Marcos me recebeu na sexta-feira de manhã. Era um homem jovem, uns 30 e poucos anos, com um escritório pequeno, mas organizado num prédio comercial do centro. Ele me ouviu com atenção enquanto eu contava toda a história, desde o pedido do dinheiro até a mensagem da advogada. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois balançou a cabeça e disse algo que nunca vou esquecer. Dona Marlene, a senhora não cometeu nenhum crime. Não difamou ninguém. Difamação é quando você inventa mentiras sobre uma pessoa. O que a senhora fez foi contar a verdade em público. E a verdade, por mais inconveniente que seja, é defesa absoluta contra qualquer acusação de difamação. Senti um alívio imenso ao ouvir aquilo. Mas Dr. Marcos não tinha terminado. Agora, sobre o dinheiro que a senhora emprestou. A senhora tem algum documento? Algum contrato? Alguma mensagem? Alguma prova de que foi um empréstimo e não uma doação? Pensei por um momento. Eu não tinha nenhum contrato formal. Denise era minha filha e, na época, eu nem pensei em pedir papel assinado. Mas então lembrei das mensagens, das conversas no celular em que ela prometia devolver em parcelas, das desculpas que dava toda vez que eu cobrava. Mostrei o celular para Dr. Marcos. Ele passou uns 20 minutos lendo as mensagens, tirando fotos da tela, fazendo anotações. Quando terminou, estava sorrindo. Dona Marlene, a senhora tem um caso. Essas mensagens são prova de que o dinheiro foi emprestado, não doado. Sua filha reconhece a dívida várias vezes aqui. A senhora pode processá-la para receber de volta. Fiquei em silêncio, processando aquela informação. Processar minha própria filha. Era isso que a situação tinha chegado. Mãe contra filha, num tribunal, brigando por dinheiro. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre não deixar que me tratassem como um capacho e saíssem impunes. Disse a Dr. Marcos que queria seguir em frente com o processo. Ele explicou os procedimentos, os prazos, os custos. Disse que ia preparar a documentação e me manter informada de cada etapa. Saí do escritório me sentindo estranha. Não era satisfação, não era alívio, não era raiva. Era algo que eu não conseguia nomear. Uma mistura de tristeza e determinação, de luto e renascimento ao mesmo tempo. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio da minha família, de ligações de estranhos, de preparação do processo judicial. 2 semanas em que eu aprendi a viver com um vazio no lugar onde antes ficava a ilusão de que era amada. E então, num sábado de manhã, alguém tocou a campainha. Fui até a porta sem pressa, achando que era algum vizinho ou talvez o carteiro. Mas quando abri, meu coração parou. Era Beatriz. Minha neta estava parada na minha porta, com os olhos inchados de quem tinha chorado recentemente, segurando uma bolsa pequena contra o peito como se fosse um escudo. Ela estava diferente da noiva radiante que eu tinha visto no casamento. Parecia menor, mais frágil, mais humana. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu durar uma eternidade. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se deveria abraçá-la ou fechar a porta na cara dela. Não sabia se ela tinha vindo me atacar ou pedir desculpas. Foi ela quem quebrou o silêncio. Vovó, posso entrar? A voz dela tremeu na última palavra. E naquele tremor, eu vi a menininha que eu criei, a menina que corria para os meus braços quando tinha medo, a menina que me ligava para contar segredos. A menina que, em algum momento que eu não percebi, tinha se tornado uma mulher que eu não reconhecia mais. Abri espaço para ela passar. Beatriz entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Sentou no sofá da sala, o mesmo sofá onde ela se deitava para assistir desenhos quando era criança. Fui até a cozinha preparar um café. Precisava de um momento para organizar meus pensamentos, para decidir o que ia dizer, para me preparar para o que quer que viesse a seguir. Quando voltei com as xícaras, Beatriz estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, as mãos tremendo no colo. Coloquei o café na mesa e sentei na poltrona em frente a ela. Eu não sabia, vovó. As palavras saíram entre soluços, quase incompreensíveis. Eu juro que não sabia.
A mamãe disse que vocês tinham brigado por causa de ciúmes, que você não queria que eu casasse, que você estava fazendo drama para chamar atenção. Ela disse que foi você quem pediu para sentar longe porque não queria ficar perto da família do Rodrigo. Senti meu coração apertar. Denise não tinha apenas me humilhado. Tinha mentido para minha neta sobre mim. Tinha envenenado minha imagem para a pessoa que eu mais amava no mundo. E o dinheiro? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Beatriz baixou os olhos. Eu também não sabia. A mamãe disse que ela e o papai tinham pago tudo, que tinham feito financiamento, que tinham se sacrificado. Eu só descobri a verdade no dia do casamento, quando você falou. Ela levantou os olhos e me encarou. Por que você nunca me contou, vovó? Por que não falou comigo antes? A pergunta me atingiu como um soco. Por que eu não tinha contado? Por que eu tinha ficado em silêncio durante 2 anos, deixando que Denise controlasse a narrativa, deixando que minha neta acreditasse em mentiras? A resposta era simples e dolorosa ao mesmo tempo. Porque eu não queria colocar você no meio. Porque eu achei que ia parecer que eu estava tentando virar você contra sua mãe. Porque eu achei que se eu ficasse quieta, as coisas iam se resolver sozinhas. Beatriz balançou a cabeça. As coisas nunca se resolvem sozinhas, vovó. Nunca. Ficamos em silêncio por um momento. O café esfriando nas xícaras, o relógio da parede marcando segundos que pareciam horas. O que você quer, Beatriz? Por que veio aqui? Ela respirou fundo antes de responder. Eu vim pedir desculpas, não pelas coisas que a mamãe fez, porque essas não são minhas para pedir desculpas, mas por ter acreditado nela sem questionar, por não ter te procurado antes. Por ter deixado você sozinha na mesa 27, sem fazer nada. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela. Eu vi você sentada lá, vovó. Vi e não fiz nada. Estava tão envolvida com a festa, com as fotos, com os convidados, que nem pensei em ir até você. E isso me mata. Isso me mata todos os dias desde então. Senti meus próprios olhos se encherem de água. Mas ainda não era hora de chorar. Ainda tinha uma pergunta a fazer. E sua mãe? O que ela disse quando você veio aqui? Beatriz hesitou. Ela não sabe que eu vim. Na verdade, ela proibiu qualquer um de falar com você. Disse que você estava processando ela, que você era uma pessoa perigosa, que queria destruir a família. A ironia era tão amarga que quase tinha gosto. Denise me pintando como destruidora de família, quando foi ela quem destruiu tudo com suas mentiras e manipulações. Eu estou processando ela, Beatriz. Pelo dinheiro que emprestei. Não porque eu queira destruir ninguém, mas porque eu preciso que a verdade seja reconhecida. Preciso que fique registrado em algum lugar que eu não sou louca, não sou mentirosa, não sou o monstro que ela está dizendo que eu sou. Beatriz assentiu devagar. Eu entendo, vovó. Eu entendo mais do que você imagina. Ela olhou para as próprias mãos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo difícil. Eu vou testemunhar a seu favor. Se você precisar, se isso ajudar. Fiquei sem palavras. Minha neta, a filha da mulher que estava me processando, oferecendo testemunhar contra a própria mãe. Beatriz, você tem certeza? Isso vai criar uma guerra na sua família. Ela me olhou com uma firmeza que eu não conhecia. A guerra já existe, vovó. Eu só estou escolhendo de que lado ficar. E eu escolho ficar do lado da verdade. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era mais apenas avó e neta. Era algo novo, algo que estava nascendo dos escombros do que tinha sido destruído. Levantei do sofá, fui até ela e a abracei. Beatriz se agarrou em mim como a menininha que ela costumava ser, chorando no meu ombro, pedindo desculpas entre soluços. E eu chorei também. Finalmente chorei. Não de tristeza, não de dor, mas de algo que parecia esperança. Porque naquela manhã de sábado, na sala da minha casa simples, eu descobri que não tinha perdido tudo, que ainda havia amor verdadeiro na minha família, e que às vezes, das maiores tempestades, nascem as mais inesperadas reconciliações. Beatriz ficou comigo até o fim da tarde. Conversamos sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro incerto que nos esperava. E quando ela foi embora, me prometeu uma coisa. Eu vou voltar, vovó, toda semana. Não importa o que a mamãe diga.
E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei numa promessa. 3 anos se passaram desde aquele casamento. 3 anos desde que levantei a mão no fundo de um salão lotado e disse a verdade que ninguém queria ouvir. 3 anos desde que descobri que minha voz, guardada por quase 7 décadas, era mais poderosa do que todos os silêncios que engoli. Hoje tenho 72 anos. Moro numa casinha pequena no litoral de São Paulo, a 40 minutos de Santos. Não é nada luxuoso. 2 quartos, uma sala, uma cozinha, onde preparo meu café toda manhã olhando para o mar. Comprei com o dinheiro que finalmente recebi de volta, depois de um processo judicial que durou 18 meses e me ensinou mais sobre a vida do que 70 anos vivendo tinham conseguido ensinar. O processo foi difícil, não vou mentir. Teve momentos em que pensei em desistir, em deixar para lá, em aceitar que aquele dinheiro tinha ido embora junto com a ilusão de que eu tinha uma família que me amava. Mas toda vez que a vontade de desistir aparecia, eu lembrava da mesa 27. Lembrava do cheiro de gordura da cozinha. Lembrava do rosto da minha filha ficando roxo, não de arrependimento, mas de raiva por ter sido exposta. E continuava. Dr. Marcos foi incansável. Apresentou as mensagens, os comprovantes de transferência, os registros de todas as vezes que Denise prometeu pagar e não pagou. A defesa dela tentou argumentar que tinha sido um presente, uma doação de mãe para filha, mas as provas eram claras demais. Em uma das mensagens, Denise escreveu com todas as letras: "Mãe, eu sei que estou devendo, mas assim que a gente se organizar, começo a pagar as parcelas. Presente não tem parcela. Presente não se deve." O juiz deu a sentença em março do ano passado. Denise foi condenada a devolver o valor integral, corrigido, em parcelas mensais. Não foi uma vitória completa, porque eu sabia que provavelmente não veria todo o dinheiro de volta. Denise e Fábio alegaram dificuldades financeiras, pediram redução nas parcelas, fizeram de tudo para atrasar o pagamento. Mas não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre ter um documento oficial, carimbado por um juiz, dizendo que eu estava certa, que eu não era louca, não era mentirosa, não era o monstro que minha filha dizia que eu era. Era sobre justiça, mesmo que imperfeita. Era sobre dignidade, mesmo que tardia. Com as primeiras parcelas que recebi, mais o dinheiro da venda da casa de Sorocaba, consegui comprar essa casinha no litoral. Não foi fácil deixar a cidade onde vivi a vida inteira, onde conheci Osvaldo, onde criei minha filha, onde vi minha neta crescer. Mas eu precisava de um recomeço. Precisava de um lugar onde ninguém me conhecesse como a mãe da Denise ou a avó da Beatriz. Um lugar onde eu pudesse ser apenas Marlene, a mulher que finalmente se encontrou aos 69 anos. A mudança aconteceu 6 meses depois da sentença. Beatriz me ajudou a encaixotar as coisas, a escolher o que levar e o que deixar para trás. Foi ela quem encontrou o jogo de taças de cristal que eu tinha comprado para o casamento dela, ainda embrulhado, esquecido no fundo de um armário. Na confusão daquela noite, eu tinha deixado o presente debaixo da mesa 27 e nunca mais pensei nele. Uma das funcionárias do buffet encontrou e devolveu para minha vizinha Dona Sônia dias depois. Beatriz olhou para as taças por um longo momento. Depois, me perguntou se podia ficar com elas. Eu disse que sim. Ela disse que ia usar no aniversário de casamento dela, todo ano, para lembrar da avó que teve coragem de se levantar quando todos queriam que ela ficasse sentada. Chorei naquele dia, mas eram lágrimas boas. A relação com Beatriz se reconstruiu aos poucos, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Ela cumpriu a promessa que fez naquela manhã de sábado. Vem me visitar toda semana, às vezes sozinha, às vezes com Rodrigo. O marido dela, confesso, me surpreendeu. Achei que ele fosse igual à família dele, gente que olha para pessoas simples como se fossem invisíveis. Mas Rodrigo se mostrou diferente. Depois do casamento, quando soube de toda a verdade, ele foi o primeiro a confrontar os próprios pais sobre o tratamento que eu recebi. Os Mendonça Cavalcante nunca me pediram desculpas, mas também nunca mais me trataram como um problema a ser escondido. Nas poucas vezes em que nos encontramos, em aniversários e feriados, fui tratada com respeito. Talvez não com carinho, mas com respeito. E para mim, isso basta. Beatriz testemunhou a meu favor no processo.
Como prometeu, foi um dos momentos mais difíceis para ela. Sentar numa sala de tribunal, olhar para a própria mãe do outro lado e contar a verdade sobre tudo o que tinha acontecido. Denise não olhou para ela nem uma vez durante o depoimento. Quando Beatriz terminou de falar, saiu da sala chorando. Eu estava esperando do lado de fora. Abracei ela sem dizer nada. Às vezes o silêncio também pode ser amor. A relação entre Beatriz e Denise nunca mais foi a mesma. Elas ainda se falam, ainda se veem em ocasiões especiais, mas existe uma distância ali que não existia antes. Beatriz me disse uma vez que perdoou a mãe, mas que perdoar não significa esquecer. Que ela aprendeu a amar a mãe com limites, com olhos abertos, sem a cegueira que tinha antes. Eu entendo o que ela quis dizer. Porque eu também aprendi a mesma coisa. Denise nunca me procurou para pedir desculpas. Nem uma vez em 3 anos. O único contato que temos é através do advogado, quando as parcelas atrasam e Dr. Marcos precisa cobrar. Eu costumava esperar por esse pedido de desculpas. Ficava olhando para o telefone, imaginando que talvez hoje fosse o dia em que minha filha finalmente reconheceria o que fez. Mas o tempo me ensinou a parar de esperar. Algumas pessoas não conseguem pedir desculpas, porque isso significaria admitir que estavam erradas. E para Denise, admitir erros sempre foi mais difícil do que qualquer outra coisa. Ela prefere viver com a narrativa de que foi vítima, de que eu a humilhei publicamente, de que destruí a família. É mais fácil do que olhar no espelho e ver a mulher que colocou a própria mãe na mesa 27. Eu não guardo ressentimento. Guardei por um tempo, confesso. Nos primeiros meses depois do casamento, acordava de madrugada sentindo raiva, pensando em todas as coisas que deveria ter dito, em todas as vezes que deveria ter dito não. Mas a raiva é um peso que a gente carrega sem precisar. E eu já carreguei peso demais na vida. Hoje, quando penso em Denise, sinto algo que parece tristeza, mas é diferente. É o luto por uma filha que eu achei que tinha, mas que talvez nunca tenha existido. É a aceitação de que algumas relações não podem ser consertadas e que tudo bem. É a paz de saber que fiz tudo o que podia, que amei com tudo que tinha e que se não foi suficiente, a culpa não é minha. A vida no litoral me fez bem. Acordo cedo, caminho na praia antes do sol ficar forte, tomo café olhando as ondas. Fiz amizades aqui, senhoras da minha idade que também vieram buscar paz longe das confusões da vida. A gente se encontra para jogar cartas, para assistir novela juntas, para reclamar dos preços do mercado e das dores nas costas. Parecem coisas pequenas, mas são essas coisas pequenas que fazem a vida valer a pena. Tenho uma amiga em especial, Dona Lúcia, que se tornou quase uma irmã para mim. Ela também passou por situação parecida com a minha. Os filhos dela a colocaram num asilo sem consultar, achando que ela não podia mais cuidar de si mesma. Lúcia processou os próprios filhos, recuperou o direito de decidir sobre a própria vida e veio morar aqui no litoral para recomeçar. A gente se entende sem precisar explicar muito. Tem dores que só quem passou por elas consegue compreender. No meu aniversário de 72 anos, Beatriz organizou uma festa surpresa aqui na minha casinha. Vieram as minhas amigas do litoral, Dona Sônia, que fez questão de viajar de Sorocaba, o Dr. Marcos, que já se tornou quase um amigo, e até o Rodrigo, que ajudou a pendurar os balões na varanda. Não foi uma festa grande. Não teve buffet importado nem decoração assinada. Mas foi a festa mais bonita que eu já tive. Porque todo mundo ali estava porque queria estar. Porque gostava de mim. Porque me via como Marlene, não como um problema a ser administrado. Quando apaguei as velas, Beatriz me perguntou o que eu tinha pedido. Eu disse que não podia contar, senão não realizava. Mas a verdade é que não pedi nada. Pela primeira vez na vida, eu não precisava pedir mais nada. Tudo o que eu realmente precisava, eu já tinha conquistado. Às vezes, quando a noite está quieta e o barulho do mar entra pela janela, eu penso no que Osvaldo diria se pudesse me ver agora. Acho que ele ficaria orgulhoso. Orgulhoso da mulher que levantou a mão naquele salão. Orgulhoso da mulher que não aceitou ser invisível. Orgulhoso da mulher que finalmente entendeu que merecia ser tratada com dignidade. Guardo a foto dele na mesinha de cabeceira. Todo dia, antes de dormir, dou boa noite para ele. Parece bobagem, mas me faz sentir que ele ainda está aqui de alguma forma.
Que o amor que construímos durante 34 anos não desapareceu só porque ele partiu. Que ele vive em mim, nas escolhas que faço, na força que descobri ter. Outro dia, uma vizinha me perguntou se eu me arrependia do que fiz no casamento. Se não teria sido melhor ficar quieta, engolir a humilhação, manter a família unida, nem que fosse na base da mentira. Eu olhei para ela e respondi com toda a calma do mundo. Não me arrependo de nada. Me arrependo dos anos que passei em silêncio. Me arrependo das vezes que disse sim quando deveria ter dito não. Me arrependo de ter ensinado minha filha que mãe é sinônimo de sacrifício infinito, de amor sem limites, de mulher que aguenta tudo calada. Mas daquele dia no casamento, da mão levantada, da verdade dita em voz alta, eu não me arrependo nem por um segundo, porque foi naquele dia que eu finalmente nasci. Aos 69 anos, depois de uma vida inteira sendo o que os outros queriam que eu fosse, eu finalmente me tornei quem eu realmente sou. Uma mulher que sabe o próprio valor. Uma mulher que não aceita migalhas de respeito. Uma mulher que entendeu que ser amada não significa ser pisada. Hoje, aos 72 anos, olhando para o mar da janela da minha casinha, eu posso dizer com toda certeza: minha vida só começou de verdade quando eu decidi parar de ser invisível. E essa vida que eu escolhi viver nos meus próprios termos, vale cada lágrima que derramei para conquistá-la. Para quem está ouvindo essa história e se reconhece nela, eu deixo uma mensagem. Nunca é tarde. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para dizer a verdade. Nunca é tarde para exigir o respeito que você merece. A mesa 27 não precisa ser seu destino. Ela pode ser apenas o lugar de onde você se levanta. E quando você se levantar, eu prometo, o mundo inteiro vai prestar atenção. Porque a verdade é essa. Nós, mulheres que passamos a vida cuidando dos outros, merecemos ser cuidadas também. Merecemos ser vistas, ouvidas, respeitadas. Merecemos mais do que uma cadeira no fundo do salão, mais do que comida fria, mais do que ser chamada de constrangimento pela própria filha. Merecemos a mesa principal da nossa própria vida. E se ninguém nos colocar lá, a gente mesma se coloca. Com a cabeça erguida, com a voz firme, com a dignidade que ninguém pode tirar de nós. Essa é a história de Marlene Vieira de Souza, a mulher da mesa 27. A avó que ousou se levantar. E agora, essa história também é sua. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.